Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas de Direito Administrativo e nós estávamos trabalhando com os agentes públicos. Falamos dos agentes políticos, que são aqueles que exercem o poder dentro do Estado, deputado, senador, vereador, juiz, embargador. E falamos inclusive que alguns deles são dotados de uma coisa chamada vitaliciedade e a inamovibilidade, né? Não podem ser... não podem perder o cargo, exceto uma sentença transitada em julgado, não podem ser livremente removidos, transferidos para outro local. E além de agentes políticos, falamos dos honoríficos, que são aqueles que desempenham uma função pública em caráter altamente transitório, que são convocados como mesários, os jurados do tribunal do júri. E, na verdade, qualquer pessoa que seja convocada para uma função administrativa em caráter altamente transitório. Agentes delegados são os particulares, os permissionários e concessionários, aqueles a quem o Estado delegou uma função pública. Aqui e não existe a denominação terceirizado, né? Terceirizado em direito administrativo ela não é correta, uma denominação correta. Terceirizado é uma denominação mais do direito do trabalho. No direito administrativo a gente chama de agentes delegados. É o vigia de um hospital público, é o porteiro da escola, particulares que colaboram com o poder público, né, mediante uma delegação, permissionários e concessionários. Os agentes credenciados são aqueles que representam o país numa situação específica. Vai lá, representa o país e pronto, acabou, tá? E aí nós temos, por exemplo, atletas, esportistas, tipo uma convenção internacional de medicina, e aí o Brasil envia um médico brasileiro para que ele possa representar o nosso país. Então esse médico brasileiro que está naquele momento representando o nosso país, ele é considerado como agente administrativo. Agora, lembrando-se, agente administrativo não, agente credenciado. Lembrando-se que não basta só ser um brasileiro, tem que estar no local representando o Brasil. Então, numa determinada aula presencial, um aluno chegou e perguntou: olha, professora, mas o Felipe Massa, por exemplo, na época que o Felipe Massa estava lá na Fórmula 1, ele é um agente credenciado, ele representa o nosso país? E não, ele é um brasileiro, mas ele não estava lá representando o Brasil. Agora, quando eu falo de mundiais, Copa do Mundo, Olimpíadas, os atletas, os esportistas, jogadores de futebol, naquele momento em que participam de um mundial, representam o país naquela situação específica, portanto é o agente credenciado. Aí você tem embaixadores, enfim, pessoal dos consulados, das embaixadas, eles ao se colocarem como pessoas que representam o país numa situação específica, eles entram aí como agentes credenciados. E nós paramos a aula passada falando dos agentes administrativos, que é quem tem vínculo com a administração, dividido em 3 categorias. Tem os servidores, os empregados e os temporários, tá? Vamos lá no nosso material, vamos trabalhar em cima do nosso esqueminha. Então tá aqui, ó. Nós vimos que os agentes administrativos, eles se dividem entre servidor, empregado e temporário. Vimos que o servidor tem um vínculo legal porque é baseado em lei. Vou aproveitar a embalo, ó, e colocar aqui mais ou menos assim, ó. Lei é sinônimo de uma coisa chamada estatuto. Por isso que a gente chama o servidor de estatutário. Já os empregados não têm vínculo legal. Empregado tem vínculo contratual. É contrato de trabalho, regido pelas normas da CLT. Exatamente. Já os temporários não têm vínculo legal e o vínculo contratual não é baseado na CLT. Os temporários eles são contratados em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público. Uma situação da exceção, da exceção, da exceção. Aí ele vai lá e é contratado para desempenhar a função. E aí avançando aqui na vida, deixa eu ver se eu coloco aqui mais apertadinho, vou fazer assim, deixa eu tirar aqui, já apertar para eu poder montar o esquema completo aqui do lado, tá? Então, 3 categorias de agentes administrativos: servidores, empregados e temporários. E aí nós temos mais ou menos essa seguinte situação. Servidor público, empregado público e os temporários. Deixa eu botar aqui mais embaixo. Agente temporário, né? E a gente viu que o servidor, ele tem um vínculo legal porque é baseado em lei é sinônimo de estatuto. Já o empregado tem um vínculo contratual. E o vínculo contratual dele é baseado nas normas da CLT. Já o agente temporário, eles são contratados, eu vou colocar aqui, ó, em caráter excepcional.
em caráter excepcional, excepcional interesse público. E aí avançando, ó, aí é o resuminho do que a gente viu aquela hora. Servidor é aquele que tem um vínculo legal e ele ocupa um lugar dentro da administração chamado cargo público. O servidor ocupa cargo. O empregado não ocupa cargo. O empregado ocupa um emprego público e não pode confundir. Cargo é do servidor, emprego é do empregado. E os temporários são aqueles que não ocupam nem cargo e nem nenhum emprego. Eles estão lá apenas, estão somente para desempenhar uma função. Cargo, emprego e função. É vedada a acumulação, lembra? Remunerada de cargos, empregos e funções, beleza? Então, servidor ocupa cargo, empregado ocupa emprego e temporário só desempenha a função. Cargo público, cargo de um servidor pode ser dividido em dois tipos. Existem os cargos efetivos e existem os cargos em comissão. Cargo efetivo e o cargo em comissão. Qual a diferença entre o cargo efetivo e o cargo em comissão? Cargo efetivo é o que depende de concurso. Cargo em comissão é de livre nomeação, mas também é livre a exoneração. Então, beleza. Cargo efetivo e cargo em comissão. Então, havendo a necessidade, havendo uma quantidade superior de vagas aos candidatos, aí não tem jeito, né? Aí fica difícil conseguir. Mas cargo efetivo é o que depende de concurso, cargo, comissão, livre nomeação e exoneração. Emprego é só emprego. Emprego não tem emprego efetivo e nem emprego em comissão. Normal, emprego é normal. Já a função tem um detalhe importante. Se você pega um temporário, tipo professor temporário, ele não está ocupando, ele não é nomeado para ocupar um cargo e nem muito menos um emprego. Ele está ali no intuito só para desempenhar a função e a gente chama essa função de função temporária. De função temporária, tá? Então, o servidor ocupa cargo, o empregado ocupa emprego e o temporário só desempenha a função, sem ocupar nem cargo e nem nenhum emprego. Fechado? Tranquilo? Vamos retornar onde nós paramos. Nós paramos... Ixi, deixa eu pegar aqui onde nós paramos. Pronto. E aí, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou voltar aqui um tiquinho. Isso. Vamos pegar aqui num materialzinho aqui, ó. Aqui a gente tem alguns itens, né? Pra gente dar uma trabalhada. Itens de prova, justamente para a gente testar os nossos conhecimentos. Nós paramos aqui, pronto. Olha o esqueminha que nós colocamos aqui, ó. Agente administrativo que tem vínculo profissional, podem ser os servidores públicos, podem ser os empregados públicos, aqui os empregados, e podem ser os agentes temporários. Servidor, empregado e temporário. O servidor, a gente já comentou um pouquinho, é aquele que desempenha uma função, aqui ó, servidores públicos são aqueles que ocupam cargo público. Então, aqui ó, investidos em cargos públicos, sujeitos a regime estatutário, ou seja, legal, baseado na lei. Os temporários, eles não têm cargo, eles têm um emprego público, que é ótimo também. Empregados públicos são agentes administrativos que mantêm relação contratual com a administração, regida por normas da CLT. O vínculo é contratual com normas da CLT. O empregado público não adquire estabilidade no serviço público, como ocorre com o servidor público. Além disso, o empregado está submetido ao regime jurídico, ao regime geral da Previdência Social e INSS, e o servidor terá de contribuir para um regime próprio de Previdência Social. Todavia, ambos necessitam de aprovação em concurso. Tanto o empregado como o servidor tem que ter concurso. Os temporários são contratados em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público. Não ocupam cargo e nem emprego, mas estão lá para desempenhar a função. Combinado? Tranquilo, pessoal? Servidor, empregado e temporário. E aí nós avançamos dos servidores administrativos para os militares. Vê que militar é uma categoria própria, específica. Militar ele não está lá dentre os servidores. Militares não são considerados como servidores públicos, tá? Militar é um agente público, mas servidor não é não, tá? E aí colocamos assim, ó,
Militares são pessoas físicas que prestam serviço às Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e as polícias e corpo de bombeiros militares do DF. Enfim, sim, né? Tem vínculo estatutário sujeito a regime jurídico próprio mediante remuneração. Então, nós temos aqui os militares, o Exército, a Marinha Aeronáutica, a Polícia Militar e os bombeiros. Eles se enquadram na qualidade de militares. Mas detalhe, como é que é o estatuto, né? Vamos ler o estatuto deles. Não tem, se você não for fazer prova da área militar, não há necessidade de você ler o estatuto. Basta saber que eles não pertencem aos quadros da administração pública. Servidor, empregado e temporário. Boa. Aí eu coloquei uma observação interessante. As normas dos servidores públicos, qual seja, o qual antes da emenda de 18 de 98, os militares eram denominados servidores públicos militares, somente serão aplicadas aos militares se tiverem previsão expressa nesse sentido. É regime estatutário, pois o estabelecido em lei independentemente do contrato. Esse regime é o definido pela legislação brasileira pelos paramilitares para que estabelecem normas de ingresso, estabilidade, prerrogativas, etc. Beleza. Então, os militares, eles são estatutários, mas não são considerados como servidores públicos. Tem estatuto próprio, regras totalmente próprias, enfim. E aí, simbora para uma outra que a gente já trabalhou, para uma outra classificação. Agentes necessários, olha que interessante, são aqueles, qualquer pessoa que atua numa situação emergencial, aqui ó, executa atividade em situações excepcionais, emergências, com a colaboração do poder público. Então, são aquelas pessoas que excepcionalmente acabam desempenhando a função, mas elas não são convocadas, elas não foram concursadas, simplesmente elas acabam desempenhando uma situação num momento de emergência, e aí desempenham a função, e para todo mundo que está ali olhando, aí, ó, eles desempenham a função como se eles fossem agentes públicos, atuam como se fossem agentes públicos, e aí ele é o necessário, ele não é agente público e acaba se submetendo a todas as prerrogativas como se fosse um agente público. Combinado? Esse é o agente necessário, que se passa, né, por ser uma coisa que às vezes não é necessariamente. Depois, bora ali. Além de... E aí, agentes necessários são aqueles que desempenham uma função pública numa situação de emergência. Tipo um salvamento, alguém que vai lá e acaba atuando como se fosse um policial, como se fosse um bombeiro. Não é se passando por agente público, mas atua, e todo mundo que está em volta daquela situação, todo mundo que está ali ao redor acaba achando, né, que aquela pessoa é um agente público, mas no mais das vezes aliás, no mais não, elas não são. A pessoa não é um agente público, mas atua como se fosse um agente público, tá? Esses são os agentes necessários. E os putativos, olha que nome horrível, horroroso, mas é normal, tá? Putativo, putativo é aquilo que aparenta ser legítimo, parece que é legítimo e não é, tá? Então eu coloquei assim, ó, agentes putativos são os que desempenham uma atividade pública na presunção de que há a legitimidade, embora não tenha havido investidura dentro do procedimento legalmente exigido. É o caso, por exemplo, do servidor que pratica inúmeros atos de administração, tendo sido investido sem aprovação em concurso. Gente, putativo é aquele que desempenha a função na presunção de que há legitimidade. Parece que a investidura dele está de acordo com a lei, mas não está. Então, o exemplo que nós colocamos aqui, ó, um servidor que toma posse, fraudando, sem aprovação, fraudou o concurso. E aí ele fica trabalhando, e aí vamos supor que a administração descubra e coloque ele para fora da administração. E aí ele saiu, mas até então havia uma presunção de que ele estava ali de forma legítima, mas não era. Para todo mundo, presumia-se que aquele servidor estava lá desempenhando a função
de uma forma legítima, de acordo com a lei, mas não era de acordo com a lei. E aí, nesse caso, ele é chamado de agente putativo. Combinado? Tranquilo? Agora, ó, vamos avançar um tiquinho, porque aí o bom disso aqui é a gente dar uma olhada nos exercícios, ó, vamos dar uma praticada. Item número 1. Integram a categoria dos agentes administrativos, aqueles que são contratados temporariamente para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, tá aqui, ó, ele está falando dos... aqui, ó, integram a categoria de agentes administrativos, a gente já desenhou, não foi? O servidor, o empregado e o temporário. E aí ele fala, servidor, quem tem vínculo legal, empregado tem vínculo contratual e o temporário é contratado em razão de uma necessidade de excepcional interesse público. Então, dá uma olhada no item, ó. Integram a categoria dos agentes administrativos, aqueles que são contratados temporariamente para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Certo. Eles fazem a parte dos agentes administrativos? Sim, fazem sim. Verdadeiro. Item de número 2. Assinale a opção correta acerca das posições gerais dos agentes públicos. Letra A. É possível que o indivíduo, mesmo sem ter uma investidura normal e regular, execute uma função pública em nome do Estado? Pode ser que o indivíduo, sem ter investidura, execute? Pode sim. Basta desempenhar a função que é agente público, não precisa necessariamente de nenhuma formalidade, de alguém lá receber, enfim, é possível sim. Letra B, servidor público estatutário é aquele que, submetido a um diploma legal específico e que ocupa cargo público da administração direta e indireta, como autarquias e fundações e empresas públicas. Isso que é um servidor. Ele fala, servidor estatutário é aquele que, submetido a um diploma legal, ocupa cargo, beleza, dentro da administração direta e indireta, como autarquias, fundações e empresas. Não, servidor, eu tenho aqui, ó, na direta, nas autarquias e nas fundações. Empresa pública, não. Falso. Letra C. Os litígios que envolvam servidores públicos estatutários e seletistas devem ser dirimidos na Justiça do Trabalho, especializada em dirimir os conflitos entre trabalhadores e empregadores. Só os empregados públicos, ok? Os empregados privados, eles, que seria, né, como se fosse, né, privado, particular. Então, se a administração está diante de um seletista, ele vai ter que entrar com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho. Mas se é um estatutário, não. Tu sabe que, no caso do estatutário, ele às vezes tem um conhecido lá dentro, alguém, alguma coisa. Ô, colega, você pode aí desempenhar uma função, exercer uma função de forma... para ingressar com uma ação judicial na justiça. Se for estatutário, não pode ser na Justiça do Trabalho, tá? Estatutário vai para a Justiça, regra geral, federal. E não a Justiça do Trabalho. Errado. Letra D. Os chamados cargos vitalícios, previstos na Constituição anterior à hora vigente, não mais subsistem. Atualmente, apenas existem os chamados cargos efetivos e cargos em comissão, também denominados na prática de cargo de confiança. Gente, ó, o único erro dessa questão é quando ele fala que cargo vitalício não existe mais. Existe sim. Falso. E letra E. Considera-se agente público aquele que exerce, mesmo que transitoriamente, cargo, emprego, função pública, sempre mediante remuneração pelo serviço prestado. Só é agente público quem é remunerado? Falso. Letra A é o item correto. Beleza. Agora, deixa eu avançar mais um tiquinho. Vamos trabalhar mais um pedacinho. Joia. Boa. Agora, vamos avançar mais na parte de exercícios aqui, ó.
Item 3. O emprego público é uma unidade de atribuições que se distingue do cargo, principalmente por vincular o agente ao Estado por um contrato de trabalho sob regime seletista. Emprego, o empregado não é regido pela CLT, ele não tem um contrato de trabalho sob regime seletista? Certo. Item verdadeiro. Próximo item. Item de número 4. Os temporários contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público são ocupantes de cargo público e, portanto, são agentes públicos? Errado. Quem é temporário não ocupa nem cargo nem emprego, só desempenha a função. 5. O empregado de uma concessionária do serviço de telefonia é considerado agente público? Certo, é sim, tá? É o agente delegado, aquele que é terceirizado. Fala em concessionário e permissionário, está falando necessariamente deles, né? Item de número 6. Os agentes políticos definem e implementam estratégias políticas para que o Estado atinja seus fins e sua investidura se dá exclusivamente mediante eleição. E aí, certo ou errado? A investidura, está falando dos agentes políticos, né? Que sua investidura se dá exclusivamente mediante eleição. É só assim que o agente político pode entrar na administração? Não, né? Tem deputado, senador, vereador, governador, prefeito, presidente, enfim, regra geral, todos são objetos de votação, enfim. Mas tem que ter, tá? Tem que ter a aprovação da Câmara Legislativa. Que mais? Então, item número 7. Cargos públicos são núcleos de encargos de trabalho permanente a serem preenchidos por agentes contratados para desempenhá-los sob relação trabalhista. Pessoal, ó, relação trabalhista é o mesmo que a CLT. E aí você me diz, cargo público, cargo não é do servidor? Aqui, ó. Cargo não é do servidor? E servidor ocupa cargo, só que esse servidor ele é estatutário, ele não é seletista. Então, cargos públicos são núcleos de encargos de trabalho permanente a serem preenchidos por agentes contratados para desempenhá-lo sob relação trabalhista CLT? Não. Sob relação, vamos tirar isso aqui, ó. Não é trabalhista, é relação estatutária. Errado. 8. A investidura política decorre unicamente da eleição direta, mediante sufrágio universal na forma da lei. Investidura política é o agente político. O agente político ele só ingressa via eleição? Não, os deputados, por exemplo, são eleitos, mas juízes são concursados, ministros são indicados. Então, pode ser eleição, pode ser nomeação, pode ser contratação, pode ser indicação, enfim. Falso, né? Deixa eu botar aqui errado. Errado, esse aqui é errado também. 9. No que se refere à classificação e espécies de agentes públicos, julgue os itens seguintes. Os servidores contratados para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público estão sujeitos ao mesmo regime jurídico aplicável aos servidores? Não, porque os servidores estatutários são regidos por uma lei, tipo Lei 8.112, por aí vai. Já os contratados, os temporários, eles são contratados mesmo, eles não são nomeados para cargo de servidor. Errado. Vou botar aqui, errado. Item 10. No que se refere à classificação e às espécies de agentes públicos, julgue os itens seguintes. Os empregados públicos, embora sujeitos à legislação trabalhista, submetem-se às normas constitucionais referentes a concurso público e acumulação remunerada de cargos. Certo. Os empregados, apesar de serem regidos pela CLT, eles não podem, eles devem fazer concurso público e não podem acumular ilicitamente mais de um cargo público. Certinho. Item 11. Prova da Câmara. Laura foi contratada pelo Poder Público Federal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público sem ter sido submetida a prévio concurso público. Laura não fez concurso. Pode? Pode, porque Laura ela foi contratada.
contratada em razão de uma situação temporária. Contrato temporário, aquele que é contratado temporariamente pela administração, ele não tem... ele não faz concurso público, faz processo seletivo, tá? Então, Laura foi contratada sem ter sido submetida a prévio concurso. E pode? Pode, porque Laura é temporário, e temporário faz processo seletivo. Beleza. Nessa situação, a contratação é válida, ok? Certo. Já que o concurso público não é indispensável para investidor e para o exercício da função pública. Concurso não é indispensável. Certo ou errado? Concurso público é dispensável ou não é dispensável? E tem verdadeiro, pessoal. Indispensável não é aquilo que é necessário e o concurso não é necessário para investidor e exercício da função pública. Então, o concurso não o adequado, não é necessário para contratação temporária. Para temporário tem que fazer processo seletivo. Então o concurso não é necessário, que a indispensável é necessário, né? Não é necessário, item certinho, item correto. Combinado? Agora, ó, vamos dar uma descansadinha, vamos dar uma paradinha, vamos lá trabalhar depois, dar uma respirada, e aí é exercício, fazendo a parte sobre agentes públicos, é um pedacinho muito cobrado em prova. Na próxima aula a gente continua.